Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta oportunidade de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do Mestre Jesus conforte todos os nossos corações, que nós possamos, com o coração ligado ao coração do Cristo, sentirmos os seus momentos de paz, de amor, de misericórdia. Que o Mestre Jesus nos conduza aos estudos dessa noite, com muita paz, com muita luz. O tema escolhido para essa noite é um estudo do Evangelho segundo os ensinamentos do Espiritismo. Nós vamos tratar de cegueira espiritual. Nós vamos falar um pouquinho de uma passagem que nós encontramos em Lucas, no capítulo 18, versículo 41, onde Jesus cura um cego, e é uma grande figura, um grande ensinamento evangélico nessa narrativa. Lucas, nessa narrativa do capítulo 18, versículo 41, nos traz um conhecimento de condições ímpar para compreendermos a nossa situação ou a condição que nós nos encontramos diante das verdades espirituais, ou diante dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos disse, de que nós possamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Quantos de nós, nos dias odiernos, nos tempos modernos, na correria do dia a dia, temos efetivamente os olhos de ver para que nós possamos, ao menos que um instante, ao menos que poucos minutos, compreender as verdades da vida? Face diante de situações que nos impõem a dor, a angústia, o sofrimento, é que nós, muitas das vezes, percebemos o quanto nós estamos engessados em não perceber esta cegueira espiritual. A passagem de Lucas é uma passagem bem interessante, que nós vamos lê-la e trazê-la de uma obra que é o Evangelho, né, o Novo Testamento, segundo Haroldo Dutra Dias. É uma tradução do Novo Testamento, onde Haroldo nos presenteia com muitas lições e muitas condições para que nós possamos compreender as parábolas do Cristo. Nós vamos nos ater em Lucas, né? 18, 41. Vamos navegar um pouquinho aí também na Bíblia de Jerusalém para compreender os dizeres espíritas, os ensinamentos espíritas. E nos traduz Haroldo Dutra Dias, em um Novo Testamento, onde ele nos traz o cego de Jericó. Esta passagem, ela também se dá lá em Mateus 20, 29 e em Marcos 10, 46, do versículo 46 ao versículo 52. Nós vamos nos ater em Lucas neste momento, porque Lucas é o mais minucioso de todos os evangelistas, pelo fato de ter sido médico e não escrever em aramaico e hebraico na maioria das vezes. Lucas se punha a escrever em grego, que era uma linguagem gramaticalmente mais rica, onde ele discorreu melhor, até em termos de detalhes, as passagens e os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos lá, Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43. E sucedeu que, ao aproximar-se de Jericó, um cego, que estava sentado à beira do caminho mendigando, ouvindo a turba passando, ou seja, um cego, Jesus vinha, né, se aproximando de Jericó, ele, mais o apostolado e os seus seguidores, né, encontrou um cego sentado à beira do caminho ao qual mendigava, ao qual pedia para que as pessoas que ali estavam, ali dar algo, ali proporcionar algo na mendicância. E o interessante é que este cego ouvia a turba passar, ou seja, ouvia Jesus e todos que o seguiam. A turba é o pessoal que caminhava com Jesus.
informava-se sobre o que seria isso. Porque nas condições desse cego de Jericó, encontravam-se várias pessoas, dentre eles outros cegos, e quando a turba vinha se passando, o cego questionou quem ali estava. E relataram-lhe que era Jesus. Disseram a este cego que Jesus passava ali. Então Jesus vinha no caminho de Jericó, junto com a sua turba, os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, e um cego que ali mendigava questionou quem por ali passava, lhe foi respondido que era Jesus, o Nazareno, que passava ao seu lado. Ele bradou dizendo, ele o cego, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Olha que interessante essa passagem. Um cego que mendigava, questionou quem por ali passava junto à sua turba, junto àquelas pessoas, lhe foi respondido que era Jesus, o Nazareno, e as pessoas repreenderam este cego, pedindo a ele para que se calasse, para que não mais chamasse a Jesus. Ele, porém, gritava muito mais, gritava mais alto. Quanto mais repreendido este cego era, mais alto ele gritava. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que fosse conduzido até ele. Jesus ouviu o cego gritando o seu nome, parou e ordenou que o trouxessem o cego até ele. Quando ele se aproximou, ele, o cego, perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus, volta a ver, a tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver, e o seguia, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvor a Deus, ou toda a turba que caminhava ou estava ali ao lado de Jesus. Essa passagem tem muito dos ensinamentos odiernos, dos ensinamentos do hoje, para que nós possamos compreender as nossas condições de cegos ou não, espiritualmente falando. Olha que interessante, do ponto de vista interpretativo, desta parábola do Cristo, deste ensinamento, citado em Mateus, do capítulo 20, de 29 a 34, citado em Marcos, do capítulo 10, 46 a 52, e citado em Lucas, de 35 a 43. É interessante nessa passagem de Lucas, que Lucas começa a descrever com um certo grau de detalhe que Jesus aproximava-se de Jericó. Jericó era uma cidade que traduzida significa Irió, ou é uma antiga cidade da Palestina, que situa-se às margens do Rio Jordão. Ela está mais ou menos no pé da serra de Judá, aproximadamente a uns 8 quilômetros da parte seca de onde se encontra o Mar Morto. E é uma área interessante que ela está bem abaixo, ou 200 e poucos metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém. Nas passagens bíblicas ou evangélicas, Jericó, ela é muito citada, principalmente nas Bíblias cristãs, como uma cidade muito importante do Vale do Jordão, na costa ocidental do rio, né? Descreve-se Jericó no Antigo Testamento como uma cidade chamada Cidade das Palmeiras, provavelmente a mesma descrita por Gamaliel na obra Paulo e Estevão, quando este vai se ter com Paulo para orientar-lhe o que deveria ser feito, quando Paulo ainda estava perdido em relação aos ensinamentos cristãos, né? Jericó, para se ter uma ideia da época, ela era uma cidade abundante em campos, né? E um atrativo muito grande para que se tenha, à época, a habitação de seres humanos, né? Ela era uma cidade de um marco muito importante para nós compreendermos essa questão da cura e situar-nos em relação a Jericó,
para compreendermos onde Jesus estava quando dessa parábola, Jericó era considerado pelos israelitas, né, a cidade, o lugar do retorno, quando os israelitas saíram da escravidão do Egito, liderados então na época por Josué, depois sucedendo-se por Moisés, né? Enfim, Jesus estava nesta cidade de Jericó e ouviu um cego chamar seu nome, né? Quantos de nós, ainda nos dias de hoje, ouvimos Jesus passar ao nosso lado todos os dias, a todos os momentos, a todos os instantes, sendo Jesus interpretado por uma criança que nos traz uma palavra de consolo, talvez nos dizeres de um filho dizendo, papai, bom dia, eu te amo. Talvez nos dizeres de uma esposa, bom dia, eu te amo, que você tenha um belo dia. E nós, em muitas das vezes, permanecemos assim como este cego de Jericó, citado lá em Marcos, em 10:46, como o nome de Bartimeu. E aí nós vamos navegar um pouquinho no Evangelho para tentar compreender esses dizeres. Bartimeu era um nome dado, o prefixo bar do aramaico e do hebraico, né? Do aramaico principalmente, significa filho de. Então, Bartimeu, se a gente buscar lá em Marcos, no capítulo 46, capítulo 10, versículo 46, nós vamos compreender que lá está. Então, Bartimeu, filho de Timeu, o prefixo bar significa filho de. Por isso que é Bartimeu, filho de Timeu, citado lá em Marcos 10:46. Aqui é uma alusão muito forte em relação a essa cegueira espiritual, porque Bartimeu, que era o personagem central desta passagem evangélica, desta parábola do Cristo, ele nem nome tinha. Ele era chamado de filho de Timeu. Quantos de nós não passamos ao lado de pessoas nos dias de hoje e nem sequer damos bom dia, um olá, um oi, tudo bem, precisa de ajuda? De tão mergulhados que nós estamos nesta cegueira espiritual, ansiosos, sequiosos, desejosos de conseguir mais do material do que do espiritual, de labutarmos, de trabalharmos tanto e esquecermos momentos felizes ao lado daqueles que nos amam, como os nossos familiares, os nossos amigos, de esquecermos a ponto de auxiliar ao próximo, de esquecermos que temos um nome em muitas das situações e nos tornarmos Bartimeus, o filho de alguém. É interessante que nós compreendemos este início desta parábola para que nós entendamos que Bartimeu, como citado lá em Marcos, era um mendigo que estava mendigando nas ruas e ouviu uma turma de pessoas passando e questionou quem ali estaria passando, e lhe foi respondido Jesus de Nazaré, o Nazareno. E cabe uma reflexão para nós nos dias atuais. Quantas vezes Jesus não passa ao nosso lado, nos dá a oportunidade santificada e bendita de auxiliarmos o próximo, auxiliarmos a nós mesmos, fazendo a caridade a alguém, distribuindo amor, distribuindo um sorriso, distribuindo um bom dia, um olá, como está, tudo bem? Algo que nós chamamos de gentileza, mas muitos de nós ainda preferem ser aqueles amigos de Bartimeu, ou os amigos do cego, que quanto mais a gente grita o nome de Jesus, eles pedem para que nós nos calemos, para que fiquemos calados. Por que incomoda tanto quando nós chamamos a Jesus? Quando nós nos modificamos para o bem. O Espiritismo nos explica um tal de padrão vibratório. Quando nós pensamos positivamente, nós emitimos pensamentos e energias positivas. Quando nós pensamos ou insistimos em pensar negativamente, nós atraímos para nós o mesmo tipo de energia. É o que o Livro dos Espíritos, trazido pelo Espírito Verdade e a pleide de espíritos que conduziram a codificação de Allan Kardec, como lei dos afins. Percebam que nesta passagem evangélica,
A lei dos afins já começa a ser citada na primeira frase, quando a população ou aqueles que se encontravam ao lado do cego Bartimeu, à entrada de Jericó, as portas de Jericó, pediam para que eles se calassem. Quantos nos pedem para que nós nos calemos quando nós gritamos ou rogamos a Jesus? E quantas oportunidades diárias Jesus nos dá para que nós deixemos essa cegueira do lado, essa cegueira espiritual, muito em função daquilo que nós desejamos conseguir no material. Pois nós, muitas das vezes, confundimos que nós somos espíritos em experiência de carne, e não carne em experiência espiritual. Há que se destacar esse conhecimento. O dia que nós compreendermos que nós somos espíritos em experiência carnal, e não carne em experiência espiritual, talvez nós possamos abrir um pouco mais os olhos e gritar a Jesus como gritou o cego de Jericó. Jesus, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia. Na narrativa de Lucas, não diz uma passagem que Marcos diz, que dentro da narrativa de Marcos, ele cita que Bartimeu deixou que caísse a sua capa, levantou-se diante de Jesus quando chamado foi. Porque Jesus, ao ouvir os gritos daquele que o conclamava, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele parou, pediu para que trouxessem junto a ti aquele que o chamava e fez uma pergunta. O que queres que eu faça? Diz Marcos em sua narrativa que Bartimeu soltou a sua capa, levantou-se e seguiu em direção a Jesus. Se nós compreendermos a parábola da capa, ou o ensinamento da capa, nós vamos entender que Bartimeu deixou tudo o que lhe alimentava para se entregar na mão do Cristo. Uma clara alusão de demonstração de confiança em Jesus. Porque a época do Império Romano, para que os governadores romanos que governavam ali na região da Judéia, da Galileia, na região de Jericó, Jerusalém, todas as cidades que trazem consigo as escrituras bíblicas, o Império Romano ele tinha um grande receio da população mais pobre se revoltar, gerando assim grandes dificuldades para que o governador pudesse conter a população. E já naquela época, Roma fazia um cadastro dos mendigos ou dos pedintes. E esse cadastro era feito através de uma capa. Era dado aos mendigos ou aos pedintes cadastrados uma capa com um carimbo, onde era descrito que era um pedinte autorizado por Roma. E essa capa dava direito ao pedinte ou ao mendigo de pedir nas ruas sem que pudesse ser molestado pelos soldados romanos. Porque o mendigo que não tinha isso era açoitado, preso, e muitas das vezes perdia a sua reencarnação ou a sua vida. Né? E Bartimeu, nos dizeres de Marcos, quando chamado por Jesus, quando Jesus pede para que se traga Bartimeu próximo a ele, ele solta a capa. Ele solta aquilo que o governo romano lhe deu como sustento. Era o carimbo de Roma para que ele pudesse ser um pedinte. Ele estava se abdicando daquele momento do seu comer. Ele estava abdicando daquele momento de algo que lhe permitia pedir ao outro para que pudesse se sustentar de cego que era. Cego de visão física, de não enxergar mesmo. Tamanha confiança que Bartimeu teve em Jesus. E aqui cabe uma pergunta a nós. Será que nós soltamos as nossas capas romanas todos os dias e confiamos piamente e cegamente no Cristo para que nós possamos conseguir atender às necessidades do nosso dia a dia? Ou será
que ao invés de soltarmos as nossas capas romanas, nós ainda preferimos seguir ou servir a um Deus chamado Mamão. Já nos foi dito por Jesus que não se serve a Deus e a Mamão. Como nós estamos no dia de hoje? Soltando as nossas capas que Roma nos dá para que nós possamos pedir e tentar assim servir a um Deus chamado Mamão? Ou nós estamos libertos desta capa e se entregando aos ensinamentos e à misericórdia de Jesus Cristo? Isso chama-se fé. Já nos descreve Emmanuel que fé não é simplesmente crer. Fé é sinônimo de confiar. É algo mais ou menos assim. É quando nós estamos no cume de uma montanha e não temos mais caminho para descer e nem para subir. E Deus nos pede, coloque o pé, meu filho, que depois eu coloco o chão. E nós colocamos o pé, confiando em Deus, que é diferente de acreditar. Quando a gente confia, a gente entrega. Quando a gente confia, a gente deixa-se doar, deixa-se levar. É esse o ensinamento que Emmanuel nos traz quando ele nos diz que fé não é simplesmente crer. É mais do que simplesmente crer, é confiar. Pois quando nós confiamos, nós começamos a compreender que Jesus modifica realmente a nossa existência. Porque o Cristo nos disse que quando nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e nós acreditarmos ou nós tivermos o conhecimento necessário de que conheça a verdade vos libertará, é um ensinamento forte e profundo que Bartimeu colocou em prática, como descrito nessa passagem do cego de Jericó. Porque quando Jesus questiona Bartimeu, que soltou a sua capa, caminhou em direção a Jesus, o Cristo perguntou: o que queres que eu faça? E Bartimeu respondeu: eu quero ver. Então veja, foi a resposta do Cristo. Mas o interessante de tudo isso é que quantas perguntas Jesus não faz ao longo do dia para nós, que nos questionando: o que queres que eu faça? E nós, muitas das vezes, mergulhados no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, necessitados de um imediatismo, queremos o efeito do Cristo na hora. Mas esquecemos de dar o primeiro passo. Porque no caminho de Jesus, no caminho de Deus, basta que nós demos o primeiro passo. E o resto, ele nos auxilia e muitas das vezes caminha conosco no colo. Sabe quando a gente olha para trás, na areia, e vê somente 2 pegadas e questiona: ó, pai, esse foi o momento mais difícil da minha vida, eu olho para trás e vejo só 2 pegadas, tu me abandonastes? E o Cristo te responde: não, meu irmão, jamais te abandonarei. É que quando você passou por esses momentos, eu senti necessidade de te carregar no colo. Mas nós, um pouco diferente de Bartimeu, que gritou a Jesus, mesmo que a população, ou ali quem estava, pedisse para que ele se calasse, continuou e insistiu em chamar Jesus. Jesus o questionou: o que queres que eu faça? Paremos para ter um raciocínio. Se Jesus estivesse conosco neste momento, na nossa frente, e questionasse: o que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta? No nosso íntimo, o que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta a Jesus? Talvez alguns pediriam algo vultuoso de material, outros espiritualmente, outros algo mais humilde, outros algo mais sofisticado. Mas respondamos conosco, com o nosso íntimo. Se Jesus nos perguntasse agora, na nossa frente: o que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta? A resposta de Bartimeu, ou o cego de Jericó, foi que ele queria ver. E Jesus disse: então veja. E ele nos diz uma frase
nós pouco interpretamos, principalmente no meio espírita, em relação a uma palavra que poucos gostam de dizer, chamada cura. Porque o Cristo disse, vá e segue, pois a tua fé te salvou. É fato e é notório que a ciência hoje já corrobora com esses ensinamentos de que a fé salva. A fé provavelmente não cura. Porque curar, nós sabemos pelos ensinamentos espíritas, que pode ser uma, duas, três, quantas reencarnações necessárias forem. Mas te salvar, te tirar daquele momento de dor, com certeza. Mas não nos esqueçamos que essas dores, que muitas das vezes nós nos achamos curados, ela pode voltar. É mais ou menos como se fosse uma dor de cabeça. A gente acorda com uma dor de cabeça, vai ao médico, ele nos receita dipirona e nós tomamos esta dipirona. E nos pede um acompanhamento diário. Pede para que a gente melhore a nossa refeição, melhore o nosso condicionamento físico, as nossas atividades físicas, e a gente não dá bola. Ele nos deu uma salvação momentânea, mas a cura, ele não conseguiu descobrir a causa. E nós somos mais ou menos assim com Jesus quando ele nos pergunta o que nós queremos. Nós dizemos o que nós queremos, mais o que nos aflige naquele momento. Porque passado aquele momento, nós esquecemos do Mestre. Nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Nós não atacamos a causa que nos faz sofrer, que nos faz doer. Nós preferimos a dipirona para sarar a dor de cabeça. Ao invés de buscarmos as causas profundas, com raízes profundas na nossa alma, fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso eu com desejo de posse, porque nós temos muito de dizer, é meu filho, e nós esquecemos de dizer, está meu filho. Quem garante que em vidas passadas, ou em vidas futuras, não inverteremos os papéis devido às necessidades? Quando nós dizemos que eu sou, eu tenho, denota este sentido egoístico de nós queremos ser dono do outro. Quantas e quantas situações odiernas da vida, do cotidiano, a gente não vê casais dizendo, mas você foi, eu também quero, ceifando o direito do outro de poder fazer algo. Fruto do egoísmo, que declina muitos outros vícios trazidos de vidas passadas, que é o que nós chamamos de instâncias psíquicas, onde nós colocamos verdadeiramente para fora quem nós somos, onde o ciúme fala mais alto, onde o ego fala mais alto, onde o desejo de ter e não de ser fala mais alto. Nós não compreendemos ainda que, quando nós deixarmos esta reencarnação, nós de nada levaremos a não ser aquilo que nós fizemos. Daí o grande significado dos dizeres de Jesus, quando ele nos diz, cada um segundo as suas obras. Nós levaremos conosco aquilo que nós construímos de bem ou de não tão bem para nós e para o próximo. Porque quando nós despojamos do corpo físico, nós continuaremos sermos exatamente como nós somos. Um pouco mais potencializado do outro lado, porque o véu da carne não mais existe. E Bartimeu compreendeu, mesmo diante de uma limitação física, que Jesus estendeu a sua mão e lhe disse, vai e segue que a sua fé te salvou. Ele compreendeu este recado do mestre, que ele não tinha somente a necessidade de curar aquela dor de cabeça com dipirona, mas que ele tinha a necessidade de descobrir a causa das suas dores de cabeça. E diz Lucas, diz Marcos e Mateus, os três evangelistas dizem, vendo isso, todo o povo louvou a Deus e diz que Bartimeu, ou cego de Jericó, imediatamente voltou a ver e seguia Jesus glorificando a Deus. Ele compreendeu que tinha que seguir os ensinamentos do mestre. E nós? Quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento de dor, quando nós estamos cegos, assim como estava o cego de Jericó ou Bartimeu,
Nós rogamos a Deus, rogamos a Jesus, buscamos o ensinamento do Mestre, e tudo dá certo, e nós consideramos isso um milagre. Mais adiante nos estudos, nós vamos entender um pouquinho dessa questão de milagre. E aí está tudo certo. Nos foi dada de pirona, passou a dor de cabeça, mas a verdade é que nós não queremos buscar a causa dessa dor de cabeça. Porque nós temos medo, talvez, ou receio da verdade. Novamente, Jesus nos traz um ensinamento que conheça a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo nos traz este conceito de conhecimento de verdade, nos trazendo uma fé raciocinada, para que nós questionemos aquilo que nos é dito ou que está escrito. Para que nós possamos compreender, assim como Bartimeu, que mesmo cego dos olhos, pôde pedir a Jesus para voltar a ver. E nós? O que nós estamos pedindo a Jesus diante de uma fé raciocinada e de não uma fé cega ou imposta dogmaticamente dizendo? Quantos de nós temos a necessidade de responder a Jesus: o que queres que eu faça? Quantos de nós? Cabe uma reflexão profunda para as nossas condições de vida, para que nós possamos compreender verdadeiramente as causas das nossas dores, ou a causa ou as causas das nossas cegueiras espirituais. E como somos bem cegos espiritualmente dizendo. Mas não nos esqueçamos que Jesus e sua turba, assim como passou a Jericó, passa por nós todos os dias. Basta que nós gritemos a ele: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que nós seremos atendidos. E que nós possamos responder a pergunta do Cristo: o que queres que eu faça? Bartimeu respondendo, querendo ver. E nós? Como nós responderíamos? Emmanuel nos traz, na obra Caminho, Verdade e Vida, um comentário sobre a frase. Ele pincelou os dizeres de Cristo, ou o questionamento de Jesus: que queres que te faça? Quando Jesus pediu para que se trouxesse até ele Bartimeu, ou cego de Jericó, Cristo questionou: que queres que te faça? E respondeu a ele Bartimeu: Senhor, que eu veja. É interessante que, se nós fizermos um paralelo destes ensinamentos do cego de Jericó, nós vamos compreender que é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos esta passagem. Porque nesta narrativa de Lucas, Bartimeu era um infeliz, que estava andando pelo caminho. Aqui nós podemos até discutir o conceito de causa e efeito, porque em muitas das circunstâncias da vida, nós não compreendemos o porquê das nossas dores. Nós já nos questionamos, racionalmente dizendo, por que em uma determinada família, determinado filho vem saudável, nasce saudável, com a visão perfeita, com a audição, com a fala, e outros vêm cego, outros mudo, outros surdo. Por que será? Se todas as denominações cristãs nos diz que Deus é justo e misericordioso, infinitamente bom, soberanamente justo, causa primeira de todas as coisas, por que muitas das vezes nós racionalmente não nos questionamos por que aquele nasceu cego, mudo ou surdo e o outro nasceu tudo certo? Onde será que está a explicação destas condições patológicas do corpo humano? O Espiritismo nos explica, através de um conceito ou de uma lei chamada lei de causa e efeito. Fruto de karmas ou ações realizadas em tempos passados, em vidas passadas, que hoje há necessidade de se aprender
nestas condições de cego, de mudo, de surdo, de doenças que a medicina humana ainda não explica. Mas nós preferimos continuar cegos como Bartimeu do que questionar a verdade do porquê das condições do homem. A lei de causa e efeito, quando bem compreendida, ela nos revela muito das condições de cada um que convive conosco. Pergunte-se, questionem-se, por que em uma família alguns estão tudo bem e outros vêm cego, mudo, surdo? Há necessidade de sentir o que Bartimeu sentiu, a lei do amor. Como Jesus nos disse nos seus 2 principais ensinamentos, ou no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo e a si mesmo. O verbo amar inicia os 2 ensinamentos. Talvez em muitas condições da vida, quando nós questionamos os porquês, nós haveremos de compreender pela necessidade de compreender a lei do amor. Aqui vai um questionamento para que nós possamos refletir. Há amor maior do mundo do que amor de pai, de filho, de mãe? É interessante que, quando Emmanuel vai comentar essa passagem na obra Caminho, Verdade e Vida, ele coloca que Bartimeu caminhava infeliz. Não há de ser diferente. Nós já vimos que Bar, esse prefixo aramaico no hebraico, significa filho de Timeu. Nem nome ele tinha. Vocês já foram chamados por, você aí, vem cá. Não é uma situação agradável. Denota, no mínimo, um pouco de falta de respeito. Ao passo que, quando nós chamamos alguém pelo nome, fulano, José, Maria, João, inicia-se uma empatia de respeito. Emmanuel já vai nos dizendo que Bartimeu já era infeliz e andava por esse caminho mendigando. E quando ele sentiu a aproximação do Mestre Jesus, ele começou a gritar no sentido de implorar a misericórdia do Cristo, de chamar Jesus e pedindo: tende misericórdia de mim, filho de Davi. E se nós buscarmos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, nós vamos entender a genealogia de Jesus. Quando ele fala filho de Abraão, filho de Davi, uma clara alusão de que chamar alguém pelo nome, citando a referência de sua família, era algo que denotava uma importância de condição ímpar para que se reconhecesse a importância de determinada pessoa. É como nos dias de hoje, quando acontece um escândalo ou algo, nossa, é filho de fulano, filho de ciclano. Assim Bartimeu chamou Jesus filho de Davi. Tamanha a importância do mestre na modificação da vida de todos. E continua, Emmanuel, dizendo que os populares se irritavam de tão insistente que Bartimeu foi. Tentaram muitas vezes impedi-lo. Quantos impedimentos nós não temos na nossa vida de seguir o caminho de Jesus, de tentar modificar? Muitas das vezes dentro dos nossos próprios lares, do nosso ciclo de amizade, do nosso seio de convivência. E nós, em muitas das vezes, não compreendemos essas dificuldades impostas a nós para que nós não sigamos o caminho do Cristo. Para que nós não nos modifiquemos. A grande verdade é que quando há modificação interna em nós, isso reflete em todos que convivem à nossa volta. Foi assim com Bartimeu. Aquela energia positiva refletiu a todos. Ou alguém há de me dizer que prefere conviver ao lado de pessoas que só reclamam, negativas? Emmanuel
vai um pouquinho mais longe e diz que Jesus, mesmo com aquela barulheira de pessoas gritando, ele ouve essa súplica e aproxima-se do cego ou de Bartimeu e lhe interroga, mas ele não lhe interroga num questionamento dizendo o que foi. Ele lhe interroga com amor. Ele lhe pergunta: o que queres que eu faça, meu filho? Quantos de nós, num final de dia de trabalho, um dia tão pesado, irritadício, ou que algo não deu certo, os nossos filhos, para não ir mais longe, questionam a nós: ô pai, o que foi? Me deixa quieto, eu preciso descansar. Quanto tempo perdido? Quanta oportunidade que Jesus nos dá perguntando o que nos quer, o que nós queremos, para que nós possamos externar o amor ao próximo. Porque nós, quando externamos o amor a alguém, ele nos volta. Em muitas das situações da vida, a gente esquece que nós só damos aquilo que nós temos. Não adianta uma pessoa que está em guerra consigo mesmo querer dar paz a alguém. Não vai conseguir. Nós só damos a paz, o amor, algo a alguém, quando nós temos isso dentro de nós. Por isso que a doutrina espírita nos ensina um conceito sine qua non de aprendizagem chamado reforma íntima. Já nos dizia que se nós quisermos mudar o mundo, que nós comecemos a mudança por nós mesmos. Dalai Lama. Dalai Lama nos trouxe o ensinamento, através de Arun, seu neto, para que se nós quisermos mudar o mundo ou mudar algo ao nosso redor, que a mudança comece por nós. Se nós quisermos amor, que nós possamos doar amor. Porque não há um pai que o filho pede pão, que o devolve a ele pedras. Jesus tratou este mendigo ou Bartimeu com muito amor e interrogou a eles: o que queres que eu te faça, meu filho? E à frente deste magnânimo espírito, o mais puro que aqui esteve, segundo os ensinamentos da obra O Livro dos Espíritos, Jesus dispensou seus fluidos magnéticos dos bens divinos, do amor, recebendo com tão ampla liberdade este nosso irmão que suplicava o amor do Cristo e sinceramente responde a Jesus: Senhor, eu quero ver. Novamente eu conclamo a todos nós: se Jesus nos perguntasse agora o que queres que eu faça, qual seria a nossa resposta? O que nós responderíamos para o Cristo, para Jesus Cristo, se ele nos questionasse neste momento: o que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta? Muitos poderiam dizer assim: eu não me dou bem com meu pai há tantos anos, talvez o Senhor poderia amolecer o coração dele. Será que nós já paramos para pensar numa perguntinha básica? E se hoje fosse o último dia de nossas vidas, o que nós faríamos? Se hoje fosse o último dia de nossas vidas nesta encarnação, o que nós faríamos? O que queres que eu faça, meu filho? Responderíamos a Jesus, talvez, o imediatismo? Ou responderíamos a nós mesmos, se hoje fosse o nosso último dia de nossa vida, talvez que a gente queria dar um abraço àquele irmão de 30, 40 anos que a gente não se fala, ao melhor amigo, ao filho que nós magoamos, ou que nos sentimos magoados. Mas nós esperamos sempre o primeiro passo do outro. O cego Bartimeu nos mostrou que o primeiro passo foi dado por ele. Jesus só respondeu a ele pelas súplicas diante da insistência, diante de tantas pessoas que pediam para que Bartimeu se calasse. E Jesus o ouviu. E nós, que culpamos sempre as causas dos nossos problemas no próximo,
no outro e esquecemos de fazer uma introspecção e olhar para nós mesmos, que as dificuldades são criadas por nós. Mas nós insistimos, como nos diz André Luiz, no sentimento de culpa imputado ao outro. Quantos de nós não estamos há 2, 3, 4 meses, 5 anos, 10 anos, sem estender a mão amiga a um familiar? Aquele que veio no mesmo seio de carne para que aprendesse a amar e continua por questões outras odiando. E aí no momento derradeiro, talvez no leito de morte, no túmulo, há de se trazer o arrependimento verdadeiro. Então por que não façamos hoje o que fez o cego Bartimeu? Levanta-te, dê o primeiro passo, segue adiante, tira o que pesa o fardo nos teus ombros, tira esta cegueira espiritual dos teus olhos. Vamos seguir em frente para responder a Jesus: o que queres que eu faça? Quero ver, que nós possamos ter os olhos de ver. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Dê o primeiro passo, que em muitas das circunstâncias da vida, nós vamos nos surpreender. Sabe, quando a gente fica com rancor de alguém, quando a gente ouve algo que não nos agradou, e que a gente guarda aquela mágoa, aquele sentimento ruim, e começa com uma sementinha, de repente vai crescendo, vai nascendo, brota, cresce, dá frutos, e aquele ódio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Faça como o cego Bartimeu, cego de Jericó. Grite a Jesus. Suplique ao Mestre para que ele nos dê os olhos de ver. Se fosse hoje o último dia de nossas vidas, o que nós faríamos? Talvez a gente dissesse ao nosso companheiro ou companheira que ama mais. Então façamos agora, porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é passageiro prestes a partir. Se nós olharmos como o cego Bartimeu, que não foi pedir a Jesus o pão material, mas que foi pedir o pão espiritual numa clara alusão dos ensinamentos da oração dominical do Mestre Jesus, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, nós nos referimos em muitas das circunstâncias da vida apenas ao alimento material. E não é. Há aí também a alusão do alimento espiritual. Por que nós não façamos as coisas hoje? Por que esperar o amanhã? Por que nós não damos o primeiro passo como o cego Bartimeu? Deixa tudo para lá. Daqui, nada se leva. Somente o amor. Somente o amor. E é isso que o Espiritismo nos conforta, nessa condição de fé na vida futura, para que nós compreendamos que somente o corpo fica por aqui, numa clara alusão dos ensinamentos de que na natureza nada se perde, tudo se transforma, mas nós, como essência espiritual que somos, seguimos em frente e levaremos conosco tudo o que aqui nós sentimos e fizemos. De bem ou de mal, de não tão bem assim para o próximo. Vamos descarregar isso. Vamos fazer como o cego Bartimeu, deixar a nossa cegueira de lado e começar a enxergar. Vamos fazer como a mulher hemorrágica, tocar na túnica do Cristo para que esta hemorragia seja sanada. Vamos deixar as hemorragias ou a cegueira do orgulho, do ódio, da vaidade, do rancor, do materialismo. Sabe, muitas das vezes nós trabalhamos o dia todo, 10 horas por dia, 12 horas por dia, e esquecemos que a beleza da vida está no relacionamento com o próximo. Ninguém faz nada sozinho ou vive sozinho. E em muitas das circunstâncias, quando a gente sai deste árduo trabalho
cotidiano, a gente ainda se irrita. A gente ainda tem dificuldade de compreender o problema do próximo, achando que o mundo é contra nós. E nós nos esquecemos que daqui nada se leva. Somente o amor, este amor que faz florescer a mansidão, a paz em nossos corações, a compreensão, e que nos desnuda este véu da cegueira espiritual e nos torna um Bartimeu seguidor do Cristo, seguidor de Jesus. E é interessante que o propósito do cego, honesto e humilde, assim como era Bartimeu, porque ele continha a capa, segundo Marcos capítulo 10, versículo 46, ele continha a capa com o carimbo romano, então ele pedia com autorização, e mesmo pedindo com autorização, ele foi humilde o suficiente para chamar Jesus. E nós? Onde está a nossa humildade diante do Mestre? Será que nós, egoisticamente pensando, não nos achamos a última bolachinha do pacote, achando que tudo nós podemos fazer em função de nós mesmos? Por isso que Jesus, quando crucificado, aos pés da cruz, ali estava Maria, ele disse, olhando para o céu no seu último ato, antes do desligamento da matéria, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Somos nós. Nós não sabemos o que fazemos. Ou a gente compreende que nós temos a plena convicção que sabemos que a vida vive-se de amor. Sabemos por relampejos de momentos da vida, mas na grande maioria dos nossos atos, neste grande teatro chamado vida, nós não sabemos quem são os verdadeiros personagens. E preferimos, nos momentos de dificuldade e dor, não fazer como Bartimeu de chamar Jesus, mas sim de culpar ao Cristo e a Deus. Por que comigo? Por que somente comigo? O outro faz isso e não tem nada. E nós esquecemos de que nós criamos o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno. Nós somos frutos das ações que nós mesmos executamos. Nós somos detentores do nosso livre-arbítrio. Ninguém te impõe aquilo que você vai fazer. Você opta por fazer o que quer. Jesus nos disse, nos trouxe esse conhecimento, quando ele nos legou o ensinamento da parábola, de que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar rosas, colherá rosas. Ninguém colherá figos diante de espinhos. Mas nós não compreendemos assim. Fruto da nossa falta de amor. Fruto, muitas das vezes, do nosso egoísmo, orgulho e vaidade, onde nós não permitimos que o amor fale mais alto. E o interessante é que quando nós estamos mergulhados na carne, ou fora dela, quando nós desencarnamos, nós somos esse mendigo de Jericó. Nós somos Bartimeu, que esmola as margens da estrada comum da vida. Porém, Deus é tão bom e justo que nos permite que a vida nos chame ao trabalho. Ao trabalho. E os espíritos são muito claros quando eles nos dizem que qualquer forma de trabalho que seja útil é um trabalho. E nós? Como nós estamos fazendo a nossa forma de trabalho útil? Será que nós visitamos aqueles que estão sozinhos nos asilos? Os doentes nos hospitais, levando uma palavra de conforto? Será que nós nos engajamos socialmente a ajudar aqueles que materialmente necessitam de algo e que espiritualmente necessitam de uma palavra amiga? Experimentem quando um mendigo bater a sua porta,
ao invés de somente lhe dar o material, bater um papo com ele de 5 minutos e perguntar o porquê ele é mendigo. Você verá que lágrimas rolarão, porque ele se sente tão só, tão solitário, que esqueceu o significado da palavra amor. Demonstre amor em todos os atos da vida. Espelhe amor em tudo aquilo que se faça. Que nós seremos agraciados como o cego Bartimeu, pela luz do Mestre Jesus, que fará com que nós voltemos a ver e a compreender a verdade. Nós, em muitas das vezes, quando a vida nos chama a este trabalho, quando nós temos principalmente a bênção da luz do conhecimento, mas em que muitas das vezes nós o relegamos a segundo plano, neste conceito de fé raciocinada, em que nós, mesmo com a pulguinha atrás da orelha, nós permanecemos, de certa maneira, indecisos. Em determinadas condições da vida, quando nós nos encontramos diante de escolhas, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, e nos falta a coragem de marchar rumo a uma realização elevada, que nos compete única e exclusivamente a nós a atingir o nosso objetivo de vida. E quando surge diante de nós as oportunidades que nós tanto suplicamos a Deus nas nossas orações, com este verdadeiro encontro espiritual com Jesus, quando Ele nos dá a oportunidade de estender a mão ao próximo, quando Ele nos dá a oportunidade de fazer uma visita, de falar uma palavra amiga, e esquecendo que Ele nos legou a esse ensinamento quando Ele disse: quando tu fizestes àquele que era cego, quando tu destes de comer àquele que tinha fome, quando tu vestistes aquele que sentia frio, tu fizestes a mim mesmo. Nós não compreendemos isso. Quando nós auxiliamos ao próximo, nós auxiliamos a nós mesmos, ao Cristo, a Deus. Mas o nosso orgulho não nos permite estender a mão amiga ao próximo. Porque perante muitas dos julgamentos sociais, nós pararmos para conversar com um drogado, um viciado em droga, uma pessoa desregrada da vida, uma pessoa com uma doença contagiosa, uma pessoa que está legada aos asilos sozinha, doente, um leito de hospital, ser uma palavra amiga, é algo démodé, fora de moda. E ao contrário que Jesus nos ensina. Para que nós possamos, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, quando nós culpamos os nossos atos resultantes em algo que não são tão bom perante os nossos olhos, induzindo-nos a uma indiferença profunda, é muito raro quando nós estamos nessa situação de falta de amor, nós sabemos pedir algo de uma maneira tão sensata como foi pedido pelo cego de Jericó, por Bartimeu. Por isso, é muito valiosa a recordação deste cego de Bartimeu pelos evangelistas Lucas, Mateus e Marcos. Porquanto, e por muitas vezes em nossas vidas, não é preciso comparecermos diante do Mestre Jesus com uma volumosa bagagem de rogativas, trezenas, novenas, sem críticas, apenas como fins didáticos. Se postar de joelhos e rezar 2, 3, 4, 10 horas, tudo bem. Levanta-te, pois a sua fé te curou, te salvou. Esses são os dizeres do Cristo. Mais vale não enchermos tanto as nossas malas de rogativas e de pedidas, executarmos 1000 ações. Assim como disse Jesus: ah, mas meu irmão, quantas vezes eu terei que perdoá-lo? 70 vezes 7. Perdoar é um ato de ação, é a ação de perdoar. Que nós possamos não carregar somente em nossas malas volumosas bagagens rogativas,
mas que nós possamos substituir estas volumosas bagagens rogativas por bagagens de ação, por efetivação de ato de amor, num abraço, num eu te amo, num eu estou aqui, o que queres que eu faça? Basta que nós peçamos a Jesus o verdadeiro dom de ver. Mas não nos esqueçamos que este pedido tem que ser com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, para que assim nós possamos compreender as vicissitudes, ou melhor dizendo, as mudanças da vida. Que se assim for, Jesus, portanto, faça-nos, Mestre, enxergar todas as situações da vida, todas as pessoas e coisas, com amor e justiça, e assim nós possuiremos o necessário para que nós consigamos, na nossa vida futura, compreender verdadeiramente o que é o amor. Que Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe, e que, conectados ao coração do Mestre Jesus, nós possamos ter os olhos de ver e deixar de lado esta cegueira espiritual. Pois não nos esqueçamos, nobres irmãos, de que a vida continua e que nós levaremos conosco as nossas obras e que elas possam ser obras edificadas no amor, na compreensão, na harmonia, na alegria. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco.